Questão 68. Existe uma igreja de Cristo na Terra? Por que esta pergunta foi levantada? Porque a igreja católica ela se coloca ainda nos nossos dias como a única igreja que representa o Senhor Deus na face da terra. A igreja, ao longo da história, se organizou como uma instituição onde existe uma hierarquia sacerdotal que é capitaneada pelo Papa, sendo ele a maior autoridade que tem dentro da igreja, com quem não se deve discutir as opiniões. As Escrituras Sagradas, elas não trazem nenhum tipo de orientação quanto à existência de uma igreja instituída na terra, como nós vemos acontecer no meio dos cristãos. Sabemos também que durante a história da igreja houve um grande domínio da igreja sobre os povos e nações na região onde ela existia, na Europa. E a igreja conseguiu exercer esse poder porque ela se envolveu com o poder político, com o poder dos reis e dos governantes. E a história nos mostra que houve abusos de toda a ordem. Pode-se afirmar que desde quando a Igreja Católica se tornou uma instituição reconhecida pelos poderes do mundo, que o mundo mergulhou num período de escuridão, que os estudiosos chamam de Idade das Trevas. Tantos foram os abusos e excessos cometidos pelo poder político e pelo poder da igreja. Nós tivemos, por volta do ano de 1500, um cisma na igreja, uma divisão provocada por alguns padres que começaram a combater os abusos que havia dentro da igreja, tendo acontecido assim o que se chamou de Reforma Protestante, dando origem às igrejas conhecidas tradicionalmente oriundas da Reforma, e mais tarde veio aparecer outras denominações que se chamaram igreja evangélica, de várias denominações e natureza. O que nós percebemos é que o homem, sem compreender a profundidade das coisas eternas, sem ter um entendimento acerca daquilo que está além do mundo que nós vemos, o homem procurou organizar a igreja como uma instituição humana. E assim ela foi se transformando num lugar que mais atendia aos interesses do homem do que aos interesses do espírito propriamente dito. Daí as doutrinas religiosas que nós encontramos nas igrejas terem esse perfil que cuida mais do homem terreno do que do homem eterno, do que do homem espiritual. Examinando as escrituras antigas, as escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, não há nenhuma ideia sobre a fundação de uma igreja e nem mesmo da existência de uma autoridade a quem ninguém deveria questionar. Existem algumas passagens no Novo Testamento que as pessoas podem ali encontrar um apoio para essa ideia de que haveria a criação de uma igreja sob o nome de Pedro, que ele seria o primeiro dos chefes da igreja, e daí criaram toda essa linhagem sacerdotal que chegou até os nossos dias, e a igreja como uma grande organização. Bem, todos são livres para fazerem como quiserem, assim tem sido ao longo do tempo. As escrituras têm sido utilizadas pelos homens para orientar as suas vidas, eles procuram tirar dali ensinamentos morais, éticos, para poder conduzir-se no mundo, e elas têm sido usadas como uma fonte de sabedoria. Mas
o que nós percebemos é que os homens, eles não compreendem o projeto de Deus que está inserido nas Escrituras. Quer dizer, nós precisamos avançar além dos aspectos visíveis, além do sentido literal que nós encontramos no texto, para nós encontrarmos as verdades que estão ocultas por trás dos ensinamentos. Não fosse dessa maneira, não existiriam as parábolas, que Jesus utilizou com muita frequência para falar de verdades que estavam escondidas. E por que estas verdades não estariam escondidas nas demais passagens das Escrituras? E verdades importantes para nós compreendermos como as coisas funcionam. Os homens, eles, sem saber muito bem sobre a eternidade, sobre o conhecimento, que até então era um conhecimento oculto, eles se organizaram desta forma. Então, ao longo da história, fizeram conforme acharam que era melhor. E longe de nós criticarmos ou julgarmos como errado o que eles fizeram. Nós sabemos que, pelo conceito das vidas que se sucedem, nós também estivemos envolvidos nesta triste história dessa igreja cristã que tem um grande poder e influência no mundo ocidental. Todos nós estivemos envolvidos nessa história e alguns ainda estão envolvidos com ela. Mas o tempo de transformação que vem sobre o mundo vem para colocar todas as coisas velhas abaixo. Isso significa que a crise do fim do mundo vai trazer um novo espírito, vai trazer um novo sistema de coisas, uma nova maneira dos homens viverem, que estará em todos os lugares desse planeta. Estas coisas estão previstas no grande plano de Deus, no grande projeto de Deus que está inserido nas Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse. Se nós não buscarmos entender essas coisas pelo ponto de vista da eternidade da alma, e que as almas acompanham a história através de nascimentos contínuos, então tudo fica sem sentido. Evidentemente, a Escritura poderá ser utilizada como fonte de conceitos éticos e morais, mas nós não teremos luzes para entender o que é que se passa no mundo, o que está acontecendo na Terra, qual é o plano que Deus tem para levar esta humanidade a um estado de amadurecimento e de aperfeiçoamento, conforme Ele mesmo declara nos profetas em diversas passagens. Sendo assim, em tese, não existe nenhuma instituição que o Senhor disse, essa é a minha casa, aqui está a minha igreja. A palavra igreja, ela significa uma reunião de pessoas que creem no Senhor. É o mesmo significado de assembleia ou de reunião. Pode haver uma igreja sem que ela seja uma instituição? Pode. Um grupo de pessoas que se reúne frequentemente para estudar as Escrituras, orarem a Deus e buscarem o conhecimento das coisas do Senhor, esse grupo é, na verdade, uma igreja, uma comunidade de irmãos que se reúnem ali para buscar, para investigar acerca das coisas do nosso Deus. Sendo assim, as Escrituras, elas não tratam de uma igreja como instituição, mas trata poderosamente de uma igreja como povo de Deus. Então, o povo de Deus é, na verdade, o templo do Deus vivo. Mas existem as instituições que não podem ser desconsideradas no contexto da história da humanidade, especialmente do mundo ocidental. As Escrituras, elas tratam dessas instituições, e nós vemos que o Senhor, Ele fala dessas igrejas apenas como espíritos e não como instituições. E Ele caracteriza esses espíritos de maneira que as pessoas que são de uma determinada denominação, elas podem encontrar nas cartas do Apocalipse, aquelas 7 cartas que foram escritas às igrejas do Senhor, encontrar ali a sua identidade. Aquelas
cartas foram escritas para os espíritos da igreja, de modo que nós venhamos a entender que esses espíritos estão no mundo desde o começo da história do povo de Deus. Não se trata de denominações. E assim nós passamos a entender um pouco melhor o que são as igrejas e como elas funcionam. Na verdade, elas não funcionam sob o domínio do homem, sob a orientação dos homens, mas sob a influência de um espírito que se forma ao longo da história com características apropriadas, dependendo do tipo de espírito que está envolvendo ali aquela instituição. Vamos fazer aqui uma leitura de alguns parágrafos para nós podermos ilustrar. A questão 68 da nossa apostila para iniciantes pergunta: existe uma igreja de Cristo na Terra? O livro Apocalipse diz que Cristo tem 7 igrejas na Terra e que são como os olhos de Deus em todo o mundo. As 7 cartas às igrejas contidas no livro da profecia foram escritas para aviso às igrejas e sinagogas quanto ao tempo do fim e o juízo que virá sobre cada uma delas. Qualquer igreja, sinagoga, comunidade ou templo que utiliza do nome de Deus ou do seu Cristo, mesmo as mais desconhecidas, poderão encontrar nas cartas apocalípticas elementos que possam identificá-las quanto ao espírito dominante em suas práticas e conceitos. Por que nós falamos aqui sobre sinagogas? Pode parecer que essa expressão igreja, ela apareceu só depois do trabalho dos apóstolos, principalmente do trabalho de Paulo, quando fundou as primeiras comunidades. Mas nós percebemos que quando o Espírito ele fala da característica de cada igreja, de cada linha de igreja, de cada espírito ali nas 7 cartas, ele trata inclusive dos tempos de Jezabel. Jezabel, que era mulher de Acabe e que se envolveu com idolatria e utilizando o nome do Senhor, e que fazia muitas coisas que desagradavam o nosso Deus. As cartas fazem referência a ela, fazem referência a muitas práticas que havia nos tempos antes de Jesus. Sendo assim, o espírito das igrejas não caracteriza somente as igrejas dos nossos dias, mas a prática religiosa de todos os tempos. Nas 7 igrejas caracterizadas aqui no Apocalipse, nós vemos que o Espírito chama a atenção de todos os que estão envolvidos com essas igrejas, falando dos seus predicados, das boas coisas que faz, mas também condenando as práticas nocivas com as quais eles estão envolvidos. Somente uma das igrejas que o Senhor diz que é uma igreja que anda no caminho do bem. Isso quer dizer que em todos os tempos, o Senhor sempre deixou o que se chamava remanescente. O que é um remanescente? Ele separava um número de crentes, ou seja, um número de almas, seja dentro do cristianismo, ou seja dentro do judaísmo. Em todos os tempos, na época dos profetas, ele separava uma parte do povo para manter aquela parte fiel às suas instruções e às suas orientações. Então isso chama-se remanescente. E aqui na igreja de Filadélfia é onde estava o espírito que ele diz que era um espírito que não tinha muito poder, era uma igreja que não tinha muita força, quer dizer, não tinha recursos, não tinha uma dimensão de se tornar conhecida em todos os lugares, mas era uma igreja fiel. Podemos aí situar todas as comunidades cristãs e judaicas que tratam com seriedade a palavra do nosso Deus e que se preocupa verdadeiramente com a anunciação do Evangelho, dos ensinamentos, como fonte de orientação das pessoas que vivem perdidas.
Somente a igreja de Filadélfia é a igreja considerada correta. E ali nós podemos, lá no Apocalipse, nós podemos ver ali todos os detalhes relativos às demais igrejas, inclusive a essa que é uma igreja que é fiel. E o Senhor disse que vai proteger esta igreja no tempo da grande tentação que vem sobre o mundo. Então, nessa época ele vai guardar esta igreja, esse povo. Não é uma instituição, mas são várias instituições que se afinizam com a seriedade, com a gravidade da anunciação da palavra às pessoas que dela precisam. As demais igrejas, o Espírito convida os seus seguidores a se converterem, a limparem as suas vestes que estão sujas, diz o Espírito, porque estão fazendo coisas que não são conforme a vontade do nosso Deus. E nós sabemos disso, nós ligamos a televisão e vemos muitas coisas tristes que se faz por instituições com o nome de igrejas e por homens que se dizem pastores e que claramente estão com a intenção de ajuntar dinheiro para ser cada vez mais poderoso e grandioso aí no meio dos homens. Então não fazem coisas muito dignas do nome do eterno Deus. E Deus está olhando, Deus está vendo todas as coisas. E no tempo devido ele vai chamar os seus servos, e aqueles que estiverem fazendo coisas dignas de vergonha, eles serão evidentemente responsabilizados por tudo que fazem. Embora algumas cartas do Apocalipse, essas cartas que nós falamos, aí na abertura da profecia, embora elas falem de fatos, alguns fatos acontecidos na época em que elas foram redigidas, as linhas gerais apontam para um espírito comum ao atual meio judaico e cristão. Essas são as igrejas do Cristo, os olhos de Deus na terra. Por que olhos de Deus na terra? Porque todas as instituições que anunciam a palavra das Escrituras, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, elas estão oferecendo para as almas que vivem na terra, que é um lugar ainda muito atrasado, uma referência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Se não houver uma referência, a alma não sabe o que fazer, ela fica andando perdida, fica vivendo pelas suas próprias ideias e pensamentos ou sendo influenciadas por espíritos estranhos. Por isso Deus, ele mesmo com essas igrejas, com esses espíritos que não fazem bem como ele gostaria que fizesse, eles de alguma forma são o referencial para as almas que vivem na terra. E esse referencial é importante, porque a alma precisa de saber o que é certo e o que é errado, o que Deus acha que pode trazer a nós prejuízos, os conselhos do Eterno. Então, de alguma forma, a palavra de Deus ela é um referencial. São os olhos de Deus, como se ele estivesse observando a ação dos homens em toda a terra. É claro que Deus sabe tudo o que se passa na criação dele. Ele não precisa de espírito algum. Mas nós precisamos entender também que a criação de Deus, ela desce de um estado de pureza espiritual até um estado de imperfeição, como foi o universo nos primeiros tempos. Na medida em que esse universo caótico se submete à lei do progresso, Deus vai aperfeiçoando todas as coisas, inclusive as almas. Aos poucos, as almas vão deixando esta escuridão, o mundo vai se aperfeiçoando e caminhando para Deus. Por isso, a alma está momentaneamente impedida de enxergar as grandezas do eterno Deus. Mas isso é só uma questão de tempo. Todas as coisas vão sendo transformadas pelo poder de Deus que está em todos os lugares. Então, no mundo material, no lugar onde nós habitamos e que vivemos as nossas experiências, faz-se necessário que haja instituições que representem o Deus de Israel. E essas instituições, elas foram criadas desde os tempos antigos, pela necessidade que havia de ter lideranças e intercessores que pudessem ir até Deus pedir
perdão pelo pecado do povo. Isso foi assim desde Moisés, quando ele orientou a construção do templo, quando ele orientou a formação dos sacerdotes, quando Deus disse o que é que eles tinham que fazer, e assim veio até a época de Jesus, quando ele trouxe uma boa nova, uma novidade, em que o homem poderia já se livrar do sacerdócio da carne, o sacerdócio levítico, e ele mesmo passar a ter comunhão com Deus eterno. Mas as coisas não foram bem conforme poderiam ter sido, porque a escuridão é um espírito, é o espírito de Satanás, é o espírito de resistência que está no mundo e que não quer que o homem se livre desta prisão, de depender de pessoas, porque é mais fácil ele enrolar algumas pessoas do que enrolar a multidão. Se ele põe a multidão sob a tutela dessas pessoas, ele enrola todo mundo através daquelas autoridades, né? Entre aspas. Para o espírito das trevas, é interessante que o sacerdócio se mantenha no mundo, como ele foi sempre ao longo da história. Mas para Deus, não. Os escritos sagrados falam a respeito do sacerdócio que cada um possui, de ter comunhão com Deus diretamente, sem precisar que alguém interceda por nós junto do Pai. Nós podemos e devemos falar diretamente com o nosso Deus, pedindo a Ele o que nós precisamos, fazendo a Ele nossa penitência, confessando os nossos pecados, pedindo a Ele para dar forças a nós, para mudar a nossa vida, para alterar o nosso destino. Ele pode fazer todas estas coisas. Nós precisamos conversar com Ele e clamar para que assim Ele proceda. Porque Ele quer o nosso bem, mas quer que nós estejamos perto dEle. É o desejo do nosso Deus. Isso está nas Escrituras. A doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo e por Jesus nos fala dessa grande libertação. Mas parece que eles não gostam muito de estudar Paulo nas igrejas, né? Porque como a doutrina de Paulo põe abaixo o sacerdócio levítico, que esse sacerdócio é herdado lá da época passada, então não se fala muito de Paulo. Pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali, diz, a justificação é pela fé e tal, mas não pegam as obras do apóstolo e vão estudando versículo a versículo para aprender com seus ensinamentos. Não fazem isso. Pegam somente aquilo que lhes interessa. Infelizmente, é assim que funciona o sistema na Terra. Mas isso não vai durar para sempre, porque, como eu disse, a lei do progresso vai transformando todas as coisas. É uma questão de tempo para que esse estado de atraso possa cessar. Não deve demorar muito mais. No ponto de vista do Espírito, a verdadeira igreja, o tabernáculo real, é o povo de Deus, as almas da casa de Judá e a casa de Israel que estão espalhadas no mundo e que em determinado tempo serão reunidas em um mesmo ideal e propósito. É o povo que no futuro se tornará o orientador das nações no caminho da felicidade. Esse plano de Deus está muito bem delineado nas Escrituras Sagradas. Não consigo entender como que os cristãos ignoram isso. O reino do Messias é um reino que vai ser estabelecido na terra, não é um reino no céu onde você vai morar com Deus. Isso é um equívoco que está em todas as doutrinas. Embora nas Escrituras esteja bem claro que o reino de Deus é na terra, não é em outro lugar. Os mansos herdarão a terra, habitarão nela. Os ímpios serão desarraigados, serão lançados fora para sempre. Há várias passagens, muitas passagens que falam disso. Por que é que eles inventam essas teorias loucas que vão sair voando para o espaço, ou que Deus vai destruir o planeta para castigar os ímpios e levar o pessoal para morar no céu? Porque não entende a verdade. Não compreende as Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse. Não sabe qual é o plano de Deus porque não conhece a eternidade. Estão na superfície do lago. Eles olham a superfície do lago, estão nos barquinhos deles, né? Essas igrejas são barquinhos que estão ali sobre a superfície do lago e eles acham que a existência de tudo está ali. Não sabe que embaixo de onde eles estão existe toda a estrutura
que suporta o lago. Toda uma estrutura de vida, de atividades intensas que suporta o lago onde eles estão. Eles não conhecem a eternidade. É a eternidade que sustenta a vida que nós vemos. Tudo vem da eternidade, dos céus da eternidade. O céu não é um lugar para a gente morar neles, são eles que sustentam a nossa existência aqui na Terra. Como é que nós vamos destruir a Terra? Por que é que Deus criou esse universo maravilhoso que está diante de nós para passar uns tempinhos só o povo aqui na Terra, depois separar aí uma meia dúzia de crentes e levar para o céu? É uma concepção muito infantil, muito simplória. É uma historinha para crianças, e crianças bem pequenas. Infelizmente, essas histórias estão dentro da igreja cristã. Principalmente dentro da igreja evangélica, né? Que o católico nem pensa em fim de mundo, o católico não pensa em nada. Infelizmente, as escrituras não exercem qualquer influência sobre essas almas que estão envolvidas hoje na igreja católica. Os evangélicos é que vivem nessas fantasias, essas ilusões. Por quê? São almas muito simplórias. A maioria deles são pessoas simples, sem qualquer instrução, sem qualquer formação. Mas há também pessoas formadas, instruídas, que se envolvem nesse mesmo espírito, o que mostra o poder, o domínio que esses espíritos malignos exercem sobre a mente das pessoas, fazendo elas crerem em coisas que são contrárias à ciência, que são contrárias às provas científicas, e daí inventam todo tipo de coisa. É hora, pois, de haver na Terra uma grande transformação, e ela já está acontecendo. O mundo está se enchendo, não do conhecimento do Senhor, mas da presença do mal. O conhecimento do Senhor vai ser depois do fim. Antes do fim virá uma inundação de coisas malignas. Se nós não conhecemos a eternidade, o que existe do outro lado, que faz funcionar os mecanismos da vida, nós não vamos conseguir criar uma sociedade sustentável. Um mundo onde todo mundo pode viver bem, feliz, em paz. Porque a Terra tem recursos para que todos os seus habitantes, e muito mais, possam viver felizes, tranquilos. Tem para todo mundo. Só que o sistema que foi plantado na Terra é um sistema que foi colocado sobre a areia, como uma casa construída num lugar frágil. A ruína da casa é uma questão de tempo. Vai tudo afundar. Eles não sabem o que tem embaixo da superfície do lago. Infelizmente, é isso que acontece. Né? Então, nós somos aqueles que começamos a anunciar aqui na nossa região, no nosso lugar. Em outros lugares do mundo, são outros que estão anunciando. Começamos a anunciar boas novas, que tratam das coisas relacionadas com o que tem abaixo da superfície do lago. Para que todo mundo possa saber como as coisas funcionam. E saber com certeza que Deus não vai destruir o mundo. E que o paraíso é aqui, neste lugar. Nós vamos construir o paraíso com o nosso trabalho. Os preguiçosos querem que Deus venha aqui e resolva o problema nosso, levando todo mundo para o céu, para passar a eternidade sem fazer nada. Por quê? Você vai ser levado para a eternidade para não fazer nada lá. Não há nada a fazer na eternidade. Você vai ter um sentimento de ficar adorando Deus eternamente. Isso tudo não passa de concepção infantil, de apego ao sentido de uma ou de outra passagem. Não está nas Escrituras como um todo, esse tipo de conceito. Nós precisamos entender um pouco melhor Deus. Se tudo até agora foi feito com o trabalho do homem, por que é que vai agora cessar? A história vai cessar, parar, acabar, botar fogo em tudo? Acha isso que isso é verdade? Não pode ser, irmãos. Isso é irracional, só se Deus fosse tapado, coisa que ele não é. Tapados são os homens que pensam estas coisas. É mais fácil nós estarmos entendendo errado do que Deus está fazendo uma coisa louca, não é verdade? Então precisamos entender com clareza que é um tempo de profundas mudanças e que nós precisamos, a partir de agora, começar a compreender as coisas num ponto de vista mais inteligente e mais racional. Evidentemente, a linguagem das Escrituras é uma linguagem simbólica. É uma linguagem que nós precisamos nos habituar com ela. Existem alguns problemas relacionados com a tradução da língua original para o português. Os tradutores geralmente são evangélicos ou católicos. Eles não deixam de colocar ali algumas ideias deles quando eles traduzem as palavras.
Há uma série de problemas no sentido de nós olharmos para as Escrituras, mas nada que impeça o Espírito de nos ajudar a encontrar a verdade que está ali por trás do sentido literal. Bem? Então, o povo de Deus é a morada do Deus eterno, claro. Quem é o povo de Deus? Judeus e cristãos. Considerando que nem todos os judeus são judeus, nem todos os cristãos são cristãos. No ponto de vista da fé. Não estou dizendo do ponto de vista da carne, estou dizendo do ponto de vista da fé, que é o que interessa para nós. Tá bem? Então, o templo do Deus vivo, quer dizer, o lugar onde Deus habita, é o seu povo, que vai orientar as nações no futuro. Pelo menos é o que está escrito nos textos sagrados. Ah, não concordo. Tudo bem, todo mundo pode acreditar como quiser, mas está escrito no texto sagrado. Nas Escrituras, está escrito não só num lugar, em vários lugares, essas coisas que eu estou dizendo, elas estão ali para todo mundo ver. Basta se interessar. Está em curso um processo de edificação da humanidade futura. Estamos construindo a civilização do futuro, a verdadeira civilização do planeta, porque não dá para chamar isso que nós temos hoje de civilização, é um negócio ainda meio bárbaro. Tem alguns lugares aí que é bonito, bacana, legal, tudo certinho, mas a maioria dos países é uma grande confusão. Fome, injustiça, de toda a ordem. Confusão política, revolução, insatisfação, levante, tem tudo quanto é coisa que não presta no mundo. Então a Terra não é um mundo civilizado ainda, é um mundo que está passando por um processo de civilização. Esse mundo novo, chamado nas profecias de Nova Jerusalém, é a sociedade que nós todos aguardamos, Temos esperança de que será estabelecida, um novo céus, novos céus e uma nova terra. Não quer dizer que vai ser destruída a terra para se fazer uma outra do nada, como alguns teólogos tentaram explicar. Não, vai ter uma nova terra, eles vão acabar com essa, daí vai fazer uma novinha, todo mundo vai morar lá, porque Deus faz assim as coisas de uma hora para outra. Não é bem assim. Não se observou nunca esse tipo de coisa. Deus fez. Não é assim, não. Todas as coisas têm um fundamento, tem uma explicação, uma história. Não é Deus chegando e vai fazendo, não. Se fosse assim, ele já tinha feito a coisa perfeita há muito tempo. Não é? Ele fez no estado de imperfeição para que nós pudéssemos aprender a construir aquilo que é perfeito, pelo nosso esforço, pelo nosso aprendizado, pelo nosso entendimento. Está, pois, em curso um processo de edificação da humanidade futura, a verdadeira civilização do planeta, chamado Nova Jerusalém, a que se referiram os profetas. Aí tem referências de Apocalipse 21 e Isaías 65. As igrejas e sinagogas, como são atualmente conhecidas, vão desaparecer da terra. Claro que vão desaparecer. Não vai ter mais igreja nem sinagoga. Por quê? Porque o mundo novo não haverá templos. É isso que está garantido nas Escrituras. A não ser que a gente não aceite aquilo que o Senhor determinou, que Ele disse que vai ser assim. No mundo novo não haverá templos de adoração, pois todo o planeta será um lugar de constante e verdadeira adoração em espírito e verdade, conforme o Messias anunciou lá no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade. O que significa isso? Na vivência do dia a dia é que nós precisamos adorar a Deus e mostrar que nós somos povo de Deus. Essa história de mostrar que é povo de Deus só dentro da igreja, isso aí não tem valor nenhum, absolutamente. Deus quer ver lá fora o que você está fazendo da sua vida. Como você está agindo lá fora nos seus atos. É isso que determina quem nós somos. Se somos povo de Deus, se Deus habita em nós, ou se não. Então nós, no futuro, seremos habitados pelo Deus vivo. Ele vai estar em comunhão plena com o nosso espírito. Tá bem? Essas são as palavras de Jesus no Evangelho segundo João, no capítulo 4, versículos 23 e 24. Nas referências aqui, para a gente poder fazer a conclusão do estudo, nós colocamos algumas passagens aí
o Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, quando ele fala das 7 igrejas, né, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, que na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são os espíritos da igreja, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Né? Falando que as coisas existem tanto no plano invisível, quanto também no plano visível. Então, os espíritos da igreja são coisas que se traduzem por uma influência em instituições humanas que estão aqui na Terra. Instituições religiosas, práticas, cultos, adoração e tantas outras coisas que a gente vê aí ao longo da história do povo de Deus. Tá bem? Isso aqui tem a ver com o povo de Deus, não tem nada a ver com seitas estranhas, não, viu? É com a história do povo de Deus. Não tem nada a ver com seitas do Oriente e tal, que cada uma tem lá o seu papel, mas a Escritura não está se referindo a elas. O anjo que estava lá no meio que tinha 7 estrelas, que andava no meio dos 7 castiçais, é na verdade Jesus, que é o responsável por todo esse processo. Bem, vamos ver aqui mais, aqui tem várias passagens, vamos pegar só as principais. Desde Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 9 a 10, ele fala sobre o povo de Deus: o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Então aqui a palavra está se referindo a Israel, que é o povo santo. Né? Poderia só ser mesmo os judeus? Poderia, mas nós ficaríamos sem explicação para as almas que foram lançadas nas nações. E aí o ponto de vista seria apenas um ponto de vista da carne. Quando nós consideramos o ponto de vista do espírito, que as almas nascem sucessivamente, se isso for verdade e tudo indica que sim, então com certeza o povo de Deus envolve os cristãos e os judeus como uma grande nação. Uma só nação separada, segundo as Escrituras, pela vontade do próprio Deus. Ele é que quis separar as tribos. Ele é que quis lançar em regiões remotas descendentes do seu povo, para que por meio deles ele fizesse adiantar, evoluir, progredir a humanidade. Tá bem? Tem um cheiro assim de exclusivismo? Pode ter. Deus ele tem um povo. Esse povo é um povo especial, essas almas são almas especiais. São mesmo, elas foram separadas e treinadas para isso, para exercer influência nos caminhos das outras nações. Elas não nascem só como judeus, nascem também como gentios ou descendentes de judeus. Mas são almas que envolvem tanto judeus como cristãos, que colaboram com o desenvolvimento e com a evolução da vida no planeta. Não só no aspecto religioso, mas no aspecto ético, moral, científico, em todos os departamentos da vida. São essas almas que impulsionam o progresso, porque estão em comunhão com o Espírito do eterno Deus. Tá bem? Mais uma vez, isso não tem nada a ver com religião, tá bom? Religião tem lá o papel dela, amém. Quem quiser seguir, vai em frente. Mas isso aqui é uma ciência, a chamada ciência de Deus. É o que está embaixo da superfície do lago. Não é o que está na superfície, é o que está embaixo da superfície do lago. É dessa forma que nós começamos a entender como tudo se ajeita, como tudo se encaixa perfeitamente, segundo os desejos do nosso Deus. Então Israel é mesmo um povo escolhido. E logo a seguir, Zacarias, no capítulo 8, verso 23, a palavra diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então é uma referência poética aí que ele está falando, né? Mas mostrando que o Israel é mesmo uma nação escolhida para estar à frente
dos destinos dessa humanidade. Também não tem nada a ver com política, viu, irmãos? É bom a gente falar aqui, porque às vezes a pessoa vê o vídeo depois e vai dizer, o pastor está falando uma coisa lá que é contra os princípios da democracia. Não é nada disso. Ao contrário, a verdadeira democracia vai ser estabelecida. Mas não é essa bagunça que está aí, com o nome de democracia, né? O pessoal acha que democracia é fazer o que quer. Não é nada disso. Não existe democracia sem ordem, sem lei, sem critérios a serem observados. E para que haja uma sociedade estável, os critérios a serem observados, as leis e regras, não podem ser criadas pelos homens. Precisam ser leis e regras vindas da própria criação, vindas de Deus, como fonte, tendo como fonte o próprio Deus. Ele é que diz quais são as regras. E assim será na humanidade futura. Tá bem? Então não tem nada a ver com política e não tem nada a ver com religião. Tudo será mudado no tempo devido pela força das circunstâncias. O povo de Deus é um povo pacífico, ele não tem que fazer nada para mudar o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo é produto da ação do homem e do espírito das trevas. E como essas obras não permanecem, elas vão se autodestruir. Elas mesmas trazem consigo o germe da própria destruição. Tá bem? Então não há que se preocupar com isso. Deus vai estabelecer a nova ordem. Só para lembrar aqui, João 4, 2, 24, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Tá bem? É isso que o nosso Deus deseja, que nós aprendamos as causas, as razões, os motivos, que a gente entenda a nossa eternidade, que nós somos participantes da vida e não que nós estamos aqui para viver. Nós participamos da vida universal. Não estamos aqui só para viver, gozar, divertir, morrer e acabou. Vai para o céu, vai para o inferno e pronto. Não é isso, não. Nós somos partícipes da vida universal. E estamos aqui na construção do futuro das nossas almas e do futuro da própria humanidade. Tá bem? Que o bom Deus nos abençoe e nos guarde no seu grande amor e misericórdia. Amém.